Eu acho que os caras estão no céu sentados de acordo com a quantidade que eles são lidos aqui na Terra. Você tá entendendo minha tese? A parada é a seguinte, você imagina igual o rank do Mortal Kombat. Se você vai vencendo, você vai subindo. Passa o Goro, lembra? Quanto você mais é lido aqui na Terra, então o que tá lá em cima? Dos profetas. Isaías. Mano, o sofoneiro deve ter se matado. Quarta palavrinha, escândalo, que aparece em Mateus 18, capítulo 18, versículo 7, que fala... Tem outros textos, mas esse a gente escolheu. Tem outros textos. Então, aonde aparecer escândalo, e aí são duas coisas. Primeiro, realmente, se a palavra significa escândalo para nós, seria fazer um escândalo, né? Começar a gritar, mas na cabeça, na interpretação do evangélico, se essa mulher está de calça na igreja, que eu acho sacro, isso me escandaliza. Duas mulheres se beijando, né? Eu vou lá e vi duas mulheres se beijando na porta da igreja. Se fosse um casal, ia estar tudo bem, um homem e uma mulher. Mas se tiver duas mulheres se beijando na porta da igreja, escandalizou. E se elas forem fiéis da igreja, membros da igreja, pior. E o texto não está falando sobre isso. Ai do mundo por causa dos escândalos. Aí, pessoal, tá vendo lá? Já tá Jesus dizendo. Ai do mundo por causa dos escândalos. Desse jeito. É necessário que venham escândalos. Mas ai do homem... É necessário? Às vezes necessário ali, John, também... Não necessário de que precisa acontecer, né? Que vai ser um fato. Mas é um fato. É de mister em alguns textos. É de mister. O que o evangélico fala? Não, Jesus viu, tá falando que vai ter que ter o Berlofa falando essas merdas, porque são profecias do fim do... Sim. Então parece que é necessário, é quase uma ordenança. Precisa, né? Mas não fato, vai acontecer. Não tem a ver com isso. A palavra grega é escândalo. Né? Escândalo. É mais ou menos escândalo. E o que não resolve muito se você só souber ela. Tem alguém que vai me perguntar, como é que é isso aqui em grego? Eu falo. Como é que traduz escândalo? Escândalo. E a gente precisa entender qual é a aplicação disso, né? E aí o escândalo é aquele esforço assintoso para fazer alguém cair. Se a gente está falando, por exemplo... Um golpe de jiu-jitsu? Mas não. O golpe ainda está valendo. Joguei pro chão. Ainda está valendo, está na regra, né? O que isso é algo escondido. As pedras que ficavam escondidas, que eram escondidas por salteadores... Quem estava vindo da parte alta, né, de Israel em Jerusalém, descendo para a parte mais baixa periférica, podia sofrer com um ataque com essa pedra que ficava escondida debaixo da areia, aquela pedra fazia tropeçar. Fazia a biga lá, a carruagem, na carroça. Então você está me falando que não era o morrinho artilheiro que estava ali naturalmente. Não, alguém colocava para fazer cair. O ladrão que pegou o cara que o bom samaritano salvou na parábola de Jesus, ele poderia ter caído num escândalo, uma pedra de escândalo. Por isso que Jesus que diz que ele é uma pedra de escândalo também, porque ele faz tropeçar nele quem? Os religiosos. E ele fazia isso... assintosamente. Ele não, eu ofendi. Por acaso eu tô vivendo e ofendi. Não, eu vim aqui pra te escandalizar o religioso. Né? E é de certo que aconteça, porque de fato ele era o escândalo dos religiosos. Esse escândalo, essa pedrinha seria... Mais ou menos, a gente conhece umas histórias aí, eu não tô falando mal de uma categoria não, pelo amor de Deus, mas a maioria, infelizmente, né, dos guincheiros que jogam óleo em algumas esquinas. Bota prego pra fora. Borracheiro aqui, eu não tô falando mal dos borracheiros, não me cancela. Daqui a pouco com borracheiro, tudo cancelado. Na porta do Berroff, batendo pneu, assim, na porta da casa. Então seria algo que eu faço pra fazer a pessoa uma rasteira maldosa. Exatamente, aquele golpe sujo. Né? Então, eu vivendo a minha vida, beijando a minha amada, masturbando o meu órgão, ouvindo a minha música, utilizando meu entorpecente, eu não estou fazendo isso para ofender ninguém. A pessoa se sentiu ofendida. É igual assim, por exemplo, tá naquela rodinha de crente, no aniversário de alguém, aí alguém puxa uma cerveja. Fulano tá bebendo, fulano tá escandalizando, não rola isso? Sim. Então, mas isso não tem nada a ver com escândalo. O que ele tá fazendo é bebendo a cerveja e ofendendo a moral de alguns, uma moral... Agora, se eu chego do lado de um cara que eu sei que tem problema com álcool, um alcoólatra, chega e fala assim, ó... Isso aí, essa é uma pedra de tropeço pra ele. Música de Natal. Você me alucina. Quinta palavra dentro mas vai ter o bônus. Vai ter o bônus, porque eu sei que vocês vão ficar pedindo mais um. Já vai ter mais um, fica tranquilo. Quinta palavrinha, essa aqui é muito legal. Essa aqui não estava no roteiro. Vou até falar a verdade, só tem o bônus, porque a gente, na última hora, lembrou de mais uma
E como eu falei que tinha que ser 5, eu não queria 6, então tem que ter um bônus, porque eu sou bem metódico. Porque é número par, né? Esquisitice. Eu não gosto de ouvir volume de TV no número ímpar. 13, 17, mais 15, 25 eu aceito, porque tá no meio. Tem esquisitice assim? Não tem, mano. Porra, John, você é todo esquisito. Se eu estiver indo pra algum lugar e estiver tocando uma música merda, eu não consigo ignorar. Eu tenho que sair lá, voltar, tirar a música merda. Botei uma playlist. Do nada começou a tocar Marília Mendonça. Bem pior que eu. Quinta e última palavra, tá muito legal porque é micron. Micron. Já parece igual o escândalo, ou seja, Omicron vem de micro. Micro. Então a gente tá falando do texto de Mateus, capítulo 10, versículo 42. Mateus 10, 42. Eu sou bom de Mateus. E aí agora você vai entender uma coisa que talvez você não tinha entendido. Às vezes Jesus fala com as criancinhas ou sobre as criancinhas, mas às vezes Jesus fala sobre os microns. Dos pequeninos, ó. E quem der de beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, então já não dá para ser criança, né? Porque é um dos pequeninos por ser discípulo de Jesus. Não sei se Jesus estava aceitando, ele tinha uma área kids, né? Tinha uma área kids de Jesus. Qual dos 12 que seria o tio da IBF, então? Qual que tem mais características de ser tio de criança? Ser mais tranquilo? Acho que João, né? João era um cara mais tranquilinho. Porra, né? mandou bem, gostei. Ele era um cara... Eu ia falar Mateus, não, mas João é um discípulo do amor, né? João é um discípulo do amor, acho que ele seria. Pra poder cuidar de criança tem que ter amor pra caralho. Concorda ou você pensa em algum outro... Judas, aí vai um desgraça, sempre tem uns merda, né, cara? Mas então temos aqui a palavra pequeninos, que por causa das criancinhas, às vezes a gente acha que Jesus está falando de criança. Não. Então pequenino não tem nada a ver com criança. Não. Tá falando de quê? De pessoa baixa estatura? Não, tá falando daqueles que eram invisibilizados. Inclusive ele vai dizer que são os que são invisibilizados, insignificantes, por serem discípulos de Jesus. Mas não só por isso. Não. Qualquer invisibilizado invisibilizado é um pequenino, né? Qualquer um desses que a sociedade de alguma forma coloca esse label, essa identificação, né? Por conta da inferioridade que eles têm diante dos corpos, né? Então, aqueles que são inferiorizados por serem o que são, aqueles que são apequenados ali. Minorizados, as minorias. As minorias. Então, esses pequeninos são as minorias, são aqueles que são pequenininhos, aquilo que é difícil de ver. Eu participava de uma igreja que a gente tinha um projeto que chamava Desmobília. A gente atendia pessoas em situação de rua. A ideia é que a pessoa em situação de rua virou uma mobília da cidade. A mobília é aquilo que você não percebe. Você entra na sua casa, você não repara que tem uma mesa lá. A mesa tá lá. Você passa e não vê. A não ser que ela não esteja lá, ou que algo, aí você percebe. Os pobres de Jesus, tem um padre chamado Bartolomeu de las Casas, que ele vai falar dos pobres de Jesus, os pequeninos de Jesus, e isso lá no século XVI, se eu não me engano, tá? Naquela região ali perto de Cuba, ele vai dizer que os povos originários não precisavam ser evangelizados porque eles eram os pequeninos de Jesus. Eles eram os pobres de Jesus. O livro, inclusive, se chama, acho que Os Pobres de Jesus. Falando em padre, falando em livro, olha o que eu tenho na mão aqui. Frei Beto, Jesus Militante. Já leu esse, João? Eu não li, mas eu peguei na mão pra ver. Isso é difícil acontecer não li. De eu mostrar pro João e só nessa temporada dele aqui na minha casa foram dois. O do Pagola, que eu tenho digital, tá? Isso é maravilhoso. Jesus, aproximação histórica. Isso aqui tá me ajudando. Isso aqui é cada página, 130 vídeos do Berloffa. Meus últimos 18 vídeos saíram daqui, as duas primeiras páginas. Isso, ele tá na página 3, tá? Tem vídeo pro resto da vida. Tem vídeo ali pra caramba. E esse Jesus militante do Frei Beto, que é alguém que combateu diretamente com o cuidado e o afeto, o amor, a ditadura militar, tudo aquilo que aconteceu a partir de 64, junto com o Frei Tito, que também a gente pode fazer memória, mas o livro é um livro fantástico que você tem que pegar e ficar esperto. A Editora Voz é a maior produtora de conteúdo teológico que você vai conhecer, tá? Tem um monte de editora aí que tá querendo ser Editora Voz. Nunca serão! Para produção acadêmica, vocês me desculpem, não tem. E aí, gente, tem um cupomzinho chamado Berloffa30. Pô, que você não vai dar mole de pegar e não comprar Jesus Militante do Frei Beto. Se eu não ganho nada vendendo isso, o John ganha menos ainda. Fica tranquilo. Não, mas eu tenho que indicar. Frei Beto é um amor. É Editora Vozes, dá uma força aqui, ó, porque esse aqui tem conteúdo para escrever um livro a cada 6 meses. Então aqui vamos, para encerrar, a palavra micron, que é traduzido para nós, a maioria das vidas, como pequeninos. Não tem nada a ver com criança. Não tem nada a ver com criança ou com estatura. O John chegou que a melhor palavra, então, seria? Insignificante. Insignificante. Então, aquele que der de beber, de comer, não... Mas é para dar de comer, beber a criança também, né, gente? Sim, pelo amor... Vou parar de alimentar criança, então, porque não é criança. Não tá na Bíblia. Por favor. Mas são os insignificantes, os invisibilizados, aqueles que vivem
nos Hades. Micro, os pequenininhos, os micros, aqueles que a gente não vê de cara. E aqui é bônus. Bônus. Música bônus. Manda um Lá menor. Dizem que em qualquer igreja pentecostal que você entrar e fizer essa nota, todo mundo começa a rodar. Todos os corinhos de fogo começam com Lá menor. Espírito. É Lá menor e Mi maior. Aqui já deu aqui, ó. Ei! Bônus, então, última palavrinha aqui. Marcos 16, mas também tem a repetição em Mateus, que é uma palavra que virou nome de igreja, nome de congresso, nome de agência missionária. Virou um negócio enorme, que é o id. Uma palavrinha tão pequena, mas que mobiliza bilhões. Fica muito imperativo, né? Que tem que ir. E aí, agências missionárias, colonização. Então aqui, na verdade, não é id. Não é id? Não. Lê o texto para nós. Então, a gente tem aqui no texto de Mateus 28, no versículo 19, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não vou dar uma continuidade. Acho que, será que ele fez até assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O escritor escreveu por eutentes, que vai significar tendo ido. E também não tem a ver com id, o imperativo do id. Porque o id é ide e limpai a rua. É uma ordem, tá? Como você falou, tá no imperativo. É um verbo mesmo ali. Por eutentes, tendo ido. O grego não tem gerúndio. Essa é a confusão que a gente não tem o equivalente ao que a gente tem aqui. Então não dá pra gente dizer só entrar na disputa do gerúndio, do particípio. Do particípio do grego, que seria o parecido com o nosso gerúndio. A palavra que o texto, né, tendo ido, tá ok. Ou seja, por onde quer que você tenha passado, né, tendo ido, né? E também o indo é melhor ainda, porque aí é onde quer que você vá. Independente. Exatamente. Mas id não existe. Esse id não existe. Não é um imperativo. É tendo ido, ou seja, por onde quer que você tenha passado. Melhor ainda é o indo. Indo pelo mundo, ou seja, pelo por que seu lugar? trabalho. Você foi na padaria? Tá, aí que tá. E aí a igreja mais descolada dá esse salto. Uhum. Eu participava de uma igreja que não tinha esse foco da evangelização por causa disso. A gente lia o indo. Uhum. Mas por que eu falei que é ruim, entre aspas? E aqui é a chamadinha para o meu próximo vídeo do canal, que vai ser sobre textos que foram acrescentados na nossa Bíblia. Soltei um vídeo hoje falando do versículo 4 do capítulo 5 do Evangelho de João, que está acrescentado. Pega a sua Bíblia aí, ele vai estar entre colchete e vai ter uma nota de rodapé. Isso. Por isso que a gente não utilizou. Porque se a gente utilizasse ele, né? Mas aí sempre tem o mala. Que foi, né, o acrescentado. Exato. Mas aí a gente vai falar que no Mateus 28, né? Que também tem esse id, né? O cara fala, mas não tem Marcos, mas tem Mateus. Tudo bem, mas a palavra também não é id. A palavra é indo ou tendo ido. Mateus utilizou Marcos e a fonte Q para compilar o seu evangelho. Sim, na verdade, Marcos é a fonte, né, dos evangelhos sinópticos. Né? Então, o que o Mateus fala do id, ele está dando um Ctrl-C, Ctrl-V em Marcos. É bem provável que sim. Então, provavelmente, esse texto do Mateus, ele também foi acrescentado juntamente com Marcos a partir do 3º século. Pode ser que sim, mas se não é id, é indo, é tendo ido. Pra finalizar, você entendeu que a palavra id não é id, mesmo que ela estivesse lá e ela não tá, mas se ela tivesse, não seria id, seria indo. Se inscreva no canal, deixa o like, manda esse vídeo aqui pro pessoal fundamentalista, pros crentes que você conhece, que vai ser bom. John, nos emociona. Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar.